Olá pessoal, meu nome é Thiago Cruz, professor de Direito Empresarial aqui da Unicamburi, e hoje a gente vai falar sobre o Marco Legal das Startups, a Lei Complementar número 182, agora de junho de 2021. Bom, logo no seu início, essa legislação, a Lei Complementar número 182, ela traz o conceito de startups, né? Até então, o conceito de startups figurava em um campo subjetivo. Nós não tínhamos critérios objetivos para determinar o que seria startup. Então, logo de pronto, a legislação complementar traz uma inovação a respeito deste conceito, do que seria startups. Então vamos lá. De acordo com a legislação, são consideradas startups as empresas ou sociedades cooperativas, inclusive as sociedades simples, que tenham caráter inovador e que tenham faturamento de no máximo 16 milhões de reais por ano e também com até 10 anos de cadastro, ou seja, 10 anos de CNPJ. Bom, logo de pronto, a gente já começa a tecer algumas críticas a respeito do texto. Apesar do texto ser incrivelmente quase perfeito, mas nós temos algumas críticas em relação a eles. O primeiro é em relação a este conceito. Como o mundo das startups ela é baseada em inovação, ou seja, em dinamismo, a legislação, o legislador, entendeu tecer dois critérios altamente objetivos. O primeiro seria o faturamento e o segundo seria o tempo de CNPJ. A crítica que se faz a respeito do conceito de startups seria que seria melhor proveitoso que o conceito se baseasse na cultura da empresa ou na cultura da sociedade empresária. Aquela sociedade que se dedica à inovação. Daí então, a gente teria, ao nosso entender, um conceito muito mais apurado, muito mais condizente com a cultura da inovação. Mas o que importa é que a legislação nos traz que, para ser startup, para se enquadrar, se considerar uma empresa startup, nós precisamos desses dois princípios. O primeiro seria o faturamento e o segundo seria justamente o tempo de CNPJ. Bom, qual é o princípio ou o principal objetivo do marco legal das startups? O principal objetivo é estabelecer condições mais favoráveis, respeitando as particularidades dessas empresas, na que se refere a investimentos, legislação trabalhista e até mesmo legislação tributária. Bom, aqui o legislador acertou, porque nós temos aqui o princípio da interdisciplinariedade. Da legislação complementar 182, agora de junho de 2021, nós vamos ver no seu texto que ela abarca, que ela considera uma série de questões legislativas de outros temas, como, por exemplo, trabalhista, como, por exemplo, temas civis, contratos, societário e até tributário. Aqui nós temos um acerto do marco legal das startups, da legislação complementar número 182. Bom, agora, para nós entendermos a fundo qual é a intenção dessa legislação e qual foi a intenção do legislador para o contexto legal, nós precisamos entender quais são os princípios que regem a legislação complementar 182. Portanto, em que se baseia o marco legal das startups? Bom, o primeiro princípio que a gente pode destacar seria o reconhecimento do empreendedorismo como vetor de desenvolvimento econômico-social. Olha só, agora nós temos a expressão empreendedorismo, a primeira vez que aparece numa legislação pátria, ou a expressão empreendedorismo, ou seja, a inovação, o dinamismo. O segundo princípio é incentivo à constituição de ambientes favoráveis ao empreendedorismo. Mais uma vez, nós temos aí o empreendedorismo como fator determinante na legislação complementar 182. Terceiro, a importância das empresas como agentes centrais do impulso inovador no conceito de mercado. Olha, isso aqui é uma inovação fantástica, incrível. Porque no conceito lá do direito empresarial, nós temos que as sociedades empresárias ou as empresas como um todo, elas têm o seu princípio da função social. Mas é um princípio estanque, até um certo ponto arcaico. Agora, nós temos a importância da empresa como fator determinante, não de apenas de função social, mas de fatores de produção do mercado. Aqui a gente verifica um caráter dinâmico da legislação complementar, que é fator determinante, que é basilar para as startups, que são empresas inovadoras.
Seguindo, a modernização do ambiente de negócios, à luz dos modelos de negócios emergentes. Aqui também nós temos o empreendedorismo, a inovação. O fomento do empreendedorismo inovador como meio de promoção de produtividade e competitividade. Mais uma vez, nós temos aqui o caráter mercadológico e dinâmico da legislação complementar. Promoção da cooperação, interação entre os entes públicos, entre o setor público e o setor privado e entre as empresas. Aqui nós temos uma conjugação entre o setor público e o setor privado, que até então, em nenhuma legislação, nós vimos essa conjugação, essa força motriz entre esses dois poderes, o poder privado e o poder público. Promoção da cooperação entre os entes públicos e promoção da competitividade das empresas brasileiras e da internacionalização de investimentos estrangeiros. Aqui nós temos também uma promoção da interação entre a nossa cultura, as nossas startups nacionais, que tem um sistema, que tem um ecossistema pré-definido, com outras startups, outros ecossistemas, promovendo assim uma interação de conhecimentos. Agora, o que seria mais interessante também, a gente verificar quais são as principais inovações. Como eu disse, o texto legal, ele traz uma interdisciplinariedade. Nós temos inovações no campo societário, nós temos inovações no campo do direito civil, nós temos inovações no campo da responsabilidade civil, outras inovações trabalhistas e outras ainda no que diz respeito à legislação tributária. Porque, afinal, startups, pessoal, ela não é um novo ente societário. Isso é bom a gente frisar. Startup, ela é um modelo de negócio inovador, mas que necessariamente ela deve se enquadrar em um dos modelos societários ou empresariais que nós temos. Seja uma sociedade limitada, seja uma sociedade anônima, seja até uma cooperativa ou até, como a própria legislação complementar diz, uma sociedade simples. Então, startups diz muito mais a respeito da alma do negócio, diz muito mais a respeito do espírito inovador do que um modelo societário distinto. Por isso, a legislação complementar, o marco legal das startups, foi feliz em trazer essa interdisciplinariedade para o texto legal. E isso vai se refletir justamente nas inovações que ela traz. Nós separamos 5 inovações que nós achamos importantes para trazer a vocês. A primeira inovação diz respeito ao direito contratual, ao chamado investidor anjo. O investidor anjo é aquela pessoa, é aquele investidor que ele tem um capital e ele tem um interesse de investir numa startup, aquela empresa inovadora que está começando, que está nascendo. Mas até então, no nosso sistema legal, esse investidor ele ficava numa situação de vulnerabilidade no que diz respeito à segurança do seu investimento, na segurança do seu capital. Por quê? Ele tinha 2 opções. A primeira opção, ele participar societariamente dessa startup, ou seja, ser sócio, e esse é um modelo tradicional, né? Lembremos lá da sociedade limitada. Se eu quero ser sócio de uma sociedade limitada, eu preciso aportar um capital. Aportando um capital, este capital se transforma numa participação societária. Portanto, eu sou sócio. E qual o resultado disso? Eu atraio a responsabilidade desta sociedade limitada, seja o ônus, seja o bônus, ou seja, divide-se o lucro, mas divide-se também o prejuízo. Bom, o investidor, nesse caso chamado de investidor anjo, nesse ecossistema de startups, ele não tem interesse de participar da sociedade, mas ele tem interesse de investir o seu capital, mas ter também uma segurança do capital investido. Olha só que interessante, a legislação ela desvincula os investidores anjos das startups de qualquer obrigação trabalhista, tributária da empresa, da startup. Olha só que interessante, então agora esse investidor anjo, legalmente, pelo texto legal, ele tem a possibilidade de aportar o seu capital, ele tem a possibilidade de investir numa startup, mas não assumir a responsabilidade. Na verdade, ele é apenas um investidor. Agora, ele tem a segurança do texto legal, do marco legal das startups. Segunda inovação, diz respeito ao ambiente regulatório.
Bom, nós temos um ambiente regulatório pré-estabelecido das sociedades empresárias que nós temos hoje. Nós podemos citar a Anvisa, nós podemos citar a Anatel, a ANEEL, nós temos um sistema regulatório que regula cada setor. Mas essa regulação, ela é baseada em um modelo que nós chamamos de não inovador, um modelo estanque. As startups inserindo neste modelo geraria invariavelmente um choque. As startups seriam quase que compelidas a inserir ou a aderir a um sistema regulatório. Imagine uma startup do ramo de telecomunicações. Ela tem que submeter a startup inovadora, tecnológica, ela tem que submeter a regime regulatório da Anatel, que por vezes é um sistema estanque, moroso e burocrático. Bom, a legislação, ela traz um novo ambiente regulatório. Esse ambiente regulatório é chamado de sandbox, que é um ambiente regulatório tido como experimental. É uma espécie de regime diferenciado, com condições que simplifiquem a atuação dessas startups, seja em qual ramo, seja telecomunicações, seja no ramo financeiro, seja na prestação de serviço qualquer. Então agora nós temos uma projeção de um novo ambiente regulatório, de um sistema, de uma bolha regulatória específica para as empresas inovadoras, empresas tecnológicas, tidas como as startups. Prosseguindo, a gente tem uma aproximação. Nós dissemos isso quando estávamos falando a respeito dos princípios das startups. Uma aproximação entre o ente público e uma aproximação do ente privado. Como isso se manifesta? Agora, no marco legal das startups, legislação complementar 182, ela cria um arcabouço legal, ela prevê um sistema legislativo específico para que estas startups participem das concorrências públicas, participem das licitações. Olha que interessante. Então, do mesmo modo, como que uma startup com um sistema inovador, rápido, dinâmico, tecnológico, vai se submeter a uma legislação de concorrência pública estanque e até certo ponto retrógrada? Então aqui também nós temos um sistema legislativo, uma previsão de um sistema legislativo específico para que as startups participem também das concorrências públicas, tá? Ou seja, há uma aproximação entre o setor privado com o setor público. Bom, outra inovação super interessante que nós temos a respeito da legislação complementar 182, o marco legal das startups, nós temos o chamado Inova Simples. Inova Simples, ela cria um regime especial, também simplificado, que concede às startups que se autodeclarem empresas de inovação um tratamento diferenciado com vistas a estimular a criação, formalização, desenvolvimento e consolidação de agentes indutores e de avanços tecnológicos. Bom, para um sistema já estabelecido, nós temos, por exemplo, o Simples Nacional. O Simples Nacional é um sistema que reúne uma tributação unificada para determinadas atividades empresárias que cumprem ali certos requisitos. Aqui nós temos o chamado Inova Simples, que é um sistema muito parecido, para que criem mecanismos mais facilitados para as startups empreenderem nesse novo ecossistema. Aqui é uma inovação grandiosa. Percebam, nós temos inovações no campo contratual, nós temos inovações no campo do direito administrativo, quando diz respeito lá à participação das startups em concorrência pública. De outro modo também, nós temos ali algumas inovações no campo societário, no campo contratual do investidor anjo. Então perceba o quanto a legislação complementar 182, ela traz muitos benefícios para o nosso sistema, para a atividade empresária como um todo. Por fim, nós temos a simplificação da lei de SAs. Nós sabemos que a lei de SAs é uma das leis mais complexas. A sociedade anônima é uma sociedade, é um ente societário dos mais complexos. Nós temos outros entes mais simples, como a sociedade limitada, como a própria sociedade simples, que tem o seu regramento específico, os seus requisitos específicos. A sociedade anônima, que ela é voltada mais para as grandes corporações,
as grandes operações empresárias, tem a sua legislação muito pesada, muito criteriosa e até certo ponto burocrática. Porque, afinal, as sociedades anônimas, elas têm, elas adentram num campo muito mais turvo no que diz respeito à atividade empresária. Então, diante disso, aquela startup que ela opera ou que ela opte para um sistema societário de sociedade anônima, também ela vai ter uma facilitação. Isso seria interessante e a legislação nos traz disso. Olha só, ela viabiliza uma estrutura de sociedade anônima um tanto quanto mais simplificada, diminui custos para atender às necessidades dos empreendedores, né? Lembre-se que as startups, por vezes, são empresas que estão em crescimento. São empresas, são atividades empresárias que estão se desenvolvendo através da inovação e através da tecnologia. São os dois pilares das startups. E elas precisam de incentivo, né? Elas precisam ser incentivadas para que isso crie um volume, para que isso crie um vulto. Dentre as alterações na lei de SAs, nós temos a seguinte. Por exemplo, a diretoria das startups, das empresas que se enquadram naquele conceito de startups, a diretoria pode ser composta por um membro. Atualmente, para as empresas que não se enquadram no conceito de startups, a diretoria, por exemplo, é no mínimo de 2 membros. Bom, as empresas, as sociedades empresárias de companhia fechada, com receita bruta anual até 78 milhões, poderá realizar as publicações de formato eletrônico. Nós sabemos que as sociedades anônimas, a lei de SAs, ela obriga as empresas de capital fechado a fazer as suas publicações de maneira impressa nos jornais. Isso, o custo é muito alto, né? O custo é muito alto. Agora aqui, a legislação complementar 182, ela traz essa alteração. Para as empresas que se enquadram num conceito de startups, que tem um faturamento anual até 78 milhões, elas estão desobrigadas de realizar as suas publicações de formato impresso. Ou seja, elas podem fazer as suas publicações no formato eletrônico. A outra inovação, outra alteração dentro da lei de SAs, diz respeito que a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos. Essa distribuição de dividendos pode ser livre, claro, se o estatuto não prever uma regra diferente, mas se o estatuto for omisso, nós temos a opção da distribuição de dividendos de forma livre. Nós sabemos que a legislação de SA, a lei de SAs, ela traz algumas regras a respeito da distribuição de dividendos. Aqui, nós não temos a obrigação do mínimo obrigatório de dividendos. Tá? Nós não vamos entrar nesse assunto, mas a lei de SAs, ela obriga que o mínimo do resultado seja distribuído entre os seus acionistas, né? Ou seja, seria a distribuição de dividendos. Agora, nessa legislação, na legislação 182, o Marco Legal das Startups, nós vemos que as startups que se enquadram, que queiram optar pelo sistema de SAs, pelas sociedades anônimas, elas não têm essa obrigatoriedade da divisão de dividendo mínimo. Essas são as principais inovações que nós temos aqui no Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182. Nós vemos que é uma legislação quase perfeita, é uma legislação inovadora, é uma legislação que traz dinamismo à atividade empresária e é uma legislação que realmente atende os nossos anseios. Okay? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.